Graça e paz, amados, passando para compartilhar com vocês um pensamento e para te fazer pensar também. Você já parou para pensar no seu passado? Ou você vive pensando no seu passado? Você é prisioneiro do seu passado, de quem você foi antes. O seu passado sempre vem à tona de alguma maneira para te envergonhar ou para te manter oprimido. O seu passado tem te impedido de viver uma vida plena com o Senhor, essa nova vida que você recebeu? Eu comecei a pensar sobre isso quando eu li em Gálatas 1, onde Paulo começa a falar lá pelo versículo 11, ele começa a falar como ele era, como ele perseguia e tentava destruir a igreja de Deus. E ele começa a falar que ele fazia isso com zelo, que ele se empenhava e que ele superava muitos da geração dele. E eu comecei a pensar que Deus não apagou o passado de Paulo. Tanto que você e eu conhecemos o passado de Paulo, nós sabemos a história de Paulo. E mesmo assim, mesmo Paulo tendo esse passado tão pesado, tão, vamos colocar assim, um passado complicado, né? Mesmo assim, ele não foi impedido de viver a plenitude da nova vida. Com o mesmo zelo que ele tinha em fazer o mal, ele usou para fazer o bem, para espalhar a boa nova, para amar os irmãos. Porque foi por amor, foi por obediência que ele passou por todas as coisas. E ele se empenhou nisso. E ele sofreu por Cristo, pelo Evangelho. E isso é o que me fez pensar. Quantas vezes o passado da gente não é usado contra a gente? E a gente fica com medo de fazer algo porque alguém pode lembrar do nosso passado e dizer: mas aquele ali não era o que fazia isso, aquele ali ou aquela ali não era aquela que mentia, aquele que mentia, aquele que enganava, aquele que adulterava. Esses questionamentos às vezes nos travam e nos impedem de viver uma nova vida. Nós precisamos entender que quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós ganhamos uma nova chance. Isso não quer dizer que o nosso passado vai ser apagado. Isso quer dizer que agora nós podemos fazer escolhas diferentes. Nós podemos, auxiliados pelo Espírito Santo, fazer escolhas que glorifiquem o nome do Senhor. Porque aí as pessoas olharão para a gente e falarão, como lá no versículo 22, eu vou ler do 22, tá? As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentavam destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Então, as pessoas que conheciam Paulo e que sabiam da fama dele, que sabiam como ele agia, agora olhavam para ele e glorificavam a Deus porque viam a mudança nele, viam a mudança que Jesus provocou nele. E é isso que as pessoas precisam ver na minha vida e na sua, a mudança que Jesus provoca, a mudança, a ação transformadora do Espírito Santo em nós. Então não permita com que o passado te trave, com que o passado te impeça de viver a maravilha da graça, que o passado te impeça de viver a plenitude de uma nova vida em Cristo. Seja pleno no Senhor, busque a Ele, busque agradá-lo, obedecê-lo. E aí sim, você vai ver como as pessoas vão olhar para você e vão ver e vão querer esse mesmo Jesus que transforma. Amém? Eu só queria deixar essa palavrinha com vocês. Fiquem na paz.